E aí a gente vai assistir o trecho dessa delação para relembrar. É importante a gente relembrar para entender o que está em jogo. Coloca, por favor, o vídeo 1, a delação do ex-diretor da Odebrecht na Venezuela. 003, que presta o senhor Eusenando Prazeres de Azevedo. Depoimento prestado no dia 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no estado de Sergipe, na presença dos procuradores da República Heitor Alves Soares e Leonardo Servino Martinelli. O depoente está acompanhado dos advogados Dr. Alexandre, Dr. Sérgio e doutora Carla. Senhor Zenando, o senhor vai falar agora sobre os fatos que envolvem a eleição de 2013 na Venezuela e o atual presidente, né, Nicolás Maduro. Eu pergunto ao senhor se o senhor ratifica as respostas que o senhor prestou anteriormente em relação aos seus direitos e as condições do acordo de colaboração premiada. Ratifico, doutor. Na presença dos advogados, o senhor pode iniciar o seu depoimento em relação a esse tópico específico, no caso das eleições de 2013 na Venezuela e Nicolás Maduro. Então, quando o presidente Chávez faleceu no dia 5 de maio, um pouco antes, ele sentiu que ia morrer e ele indicou o então vice-presidente da República como o seu substituto, fez uma cadeia de rádio nacional e de televisão, dizendo de que se acontecesse alguma coisa com ele, era a última viagem dele para Cuba, da qual ele não regressou, morreu em Cuba, mas dizendo que se acontecesse alguma coisa com ele e tivessem que ser convocadas novas eleições, o candidato que ele queria que o povo elegesse era o senhor Nicolás Maduro. Então ele faleceu no dia 5 de março, e aí foram convocadas eleições e o candidato Nicolás Maduro. Então imediatamente eu fui procurado por um dos representantes do senhor Nicolás Maduro, um senhor chamado Américo Mata, um venezuelano, o qual eu conhecia porque tinha sido presidente durante anos do Instituto de Desenvolvimento Rural da Venezuela, o INDER venezuelano. Eu já conhecia ele, que circulava no governo. E quando o presidente Chávez estava doente e o vice-presidente ia visitar nossas obras, ele ia sempre acompanhado pelo senhor Américo Mata. Então o senhor Américo Mata me procurou, marcando um encontro comigo. Nós nos encontramos algumas vezes numa delicatessen venezuelana, e onde ele me pediu a contribuição. Sabia do nosso tamanho, do tamanho das nossas operações, e pediu a contribuição para a ajuda da campanha do presidente Maduro. Pediu quanto? Ele pediu um valor grande, na época grande. Nós tínhamos uma operação muito grande, temos uma operação muito grande na Venezuela, e eu concordei e aceitei pagar ele em torno de $50 milhões durante a campanha. Ele pediu 50 e só aceitou pagar 50? Não, ele pediu mais, eu não me recordo do valor, pediu um valor maior, qual eu não me recordo. Deixa eu... Você pode conferir. Ele pediu 50, desculpe, e eu aceitei pagar 35. A verdade é essa. Desculpe que eu tinha me equivocado aqui. Vamos lá. E o que eu pedi a ele foi o seguinte: eu pedi a ele que o presidente, o candidato, se ganhasse, mantivesse as nossas obras como prioritárias do governo dele, já que as obras eram do presidente Chávez, apesar de que ele ia ser a continuidade, mas ele podia ter outro tipo de interesse. Eu não sabia quais seriam os interesses, mas o Américo me garantiu, pelo contrário, disse ao Zenando, pelo contrário, se o presidente Maduro ganhar, ele vai continuar colocando as obras da Odebrecht como as obras prioritárias, até para dar continuidade à imagem do presidente Chávez. Então, nós negociamos, eu aceitei pagar, foram liberados esses valores para ele durante a campanha, e o presidente Maduro ganhou por uma margem muito apertada, menos de 1%. Depois essa versão foi confirmada até pela Mônica Moura, né, a mulher do João Santana,
Eu mesmo já ouvi até de gente que trabalhou na campanha do Maduro, gente que foi lá para trabalhar, recebia os salários em espécie e voltavam para o Brasil com dinheiro nas roupas. Era um negócio assim fantástico, era um vale tudo. Então, assim, nós temos dinheiro, bilhões foram financiados, obras superfaturadas, todo esse superfaturamento foi confirmado pelo Tribunal de Contas, Auditoria do Tribunal de Contas, dinheiro foi desviado para financiar, e não foi só o Maduro, vários outros companheiros, né, do atual presidente foram financiados nesse mega esquema de corrupção, e agora você tem essa situação, né, o Lula cheio de dedos para lidar com um ditador que é da sua, vamos dizer assim, da sua trupe, do seu time. Mas, como a gente vê, é mais do que ideologia, né? Não é só ideologia, tem muito business, muita negociata, muita corrupção envolvida, e claro, e aí tudo isso pesa, porque não há independência para se fazer qualquer tipo de questionamento. Olha só, a questão do Maduro, Cláudio, lembrando da relação dele com o PT, é muito, como você mesmo colocou, muito mais umbilical e muito mais extensa do que a questão do Odebrecht. A gente não pode esquecer que o Lula, nos seus 2 primeiros anos de governo, chegou a usar fundos de pensão brasileiro para comprar títulos da dívida venezuelana e da Argentina. Também liberou o seu espaço aéreo aqui do Brasil para que passasse por dentro do território brasileiro um voo que basicamente ligava Caracas a Tel Aviv. Quer dizer, imagina, nada contra o povo venezuelano, mas eu não imagino alguém chegar com a sua família, que teria um voo diário naquela época, né, chegar com a sua família e falar assim: vamos passar as férias em Tel Aviv, vamos sair aqui de Caracas, vamos passar um final de semana lá, porque é super bom e tal. Quer dizer, a relação que existia nessa época é muito mais profunda, e ela tem um elan que é ligado com organizações criminosas. O sobrinho do Maduro foi preso nos Estados Unidos por causa da questão de tráfico de drogas e, na sua delação lá, falou do cartel de sóis, que era o cartel dos generais venezuelanos que tinham aqui o sol, né, na sua farda, e por isso chamou cartel de sóis, onde o Maduro utilizou a força militar venezuelana para ser um dos grandes pontos de tráfico de droga, passando inclusive pelo Brasil. Quer dizer, a relação, e naquela época também existiam rumores, a gente não pode esquecer, foram rumores, mas de que o Marcos Valério tinha dinheiro na Venezuela e foi onde ele escondeu a sua grande parte do dinheiro, que nunca foi achado, inclusive, né? Os procuradores no Brasil acharam bastante recursos dos desvios do PT nas construtoras, mas na Petrobras não acharam naquela primeira operação antiga do Marcos Valério. Então, muita gente envolvida nisso. Quer dizer, a relação do Maduro com o PT é uma relação umbilicalmente ligada a atividades ilegais e criminosas. Então, não tenha dúvida que o Lula hoje, ele não está constrangido em defender o Maduro. Ele precisa defender o Maduro e ele tem medo que o regime do Maduro caia. Essa é uma realidade. Porque a relação que eles têm, se houver lá realmente uma análise mais profunda, evidenciará talvez um dos maiores crimes e das maiores organizações criminosas que conseguiu juntar a política, tráfico de drogas e tráfico de armas dentro de um país. Essa é a relação que preocupa com Lula e esse é o ponto que sempre incomodou os Estados Unidos na relação Venezuela e Irã. E, obviamente, olhando com cuidado a participação do PT e do Brasil nisso.